Um bioreator de membrana, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, na imagem, ele nada mais é que um tanque onde você promove a aeração, seguido do processo de filtração por membranas. Então, a membrana é esse caixote que está aqui dentro, tá? A gente já vai ver em detalhes como funciona bem isso. Ele se assemelha, a partir dessa imagem que a gente viu antes, ao processo de lodos ativados. Veja só, tanque de aeração, tal como no bioreator de membrana, seguido de uma unidade de separação de sólidos, que seria o decantador. No BRM, ou seja, no bioreator de membrana, a gente também vai ter o tanque de aeração, seguido de uma unidade de separação de sólidos. No caso aqui, o módulo de membrana, o tanque de membrana. Veja que também a gente tem recirculação de lodo, tá? Porque, vejam, eu estou filtrando, quer dizer que sólidos vão ficando aqui dentro. Esses sólidos têm que retornar, tá? Retornam para cá. Está faltando a linha de descarte, né? Aqui também vai ter uma linha de descarte de lodo excedente, tal qual no lodos ativados. Beleza? Vamos aqui, passar. Esse era o nosso esquemazinho que a gente veio trabalhando nas aulas anteriores. Então, lá no lodos ativados, tínhamos... Aqui, esse seria o lodos ativado de geração prolongada, né? Não tem um decantador primário, então, lodos ativados de geração prolongada. Então, o esgoto vem, cai dentro aqui do tanque de geração, você vai ter o crescimento microbiano, depois encaminha para o decantador secundário, a biomassa sedimenta, né? Uma parte você descarta, a linha de descarte está aqui, e uma parte retorna para dentro do tanque de aeração. Isso era o lodos ativados. O bioreator de membrana, a gente vai eliminar esse decantador secundário e vai passar a trabalhar com o módulo de membrana. Veja, a redução aqui ela é de fato para que vocês tenham em mente que a dimensão vai reduzir bastante, ou seja, a área da ET vai diminuir quando eu uso um módulo de membrana. Tá? Quando eu uso o processo de filtração por membrana, porque a área necessária para filtrar aqui é bem menor do que a área necessária para sedimentar. Então, no final das contas, o que você tem é uma diminuição de área da ET, além de outras vantagens que a gente vai discutir. Mas, de primeiro momento, dá para perceber que, ao eliminar o decantador, temos como ganho uma diminuição de área. Tá? Aí o processo é a mesma coisa, tá? Entra o esgoto, cai no tanque de aeração, manda para o tanque de membrana, onde a bactériazinha, aqui o sólido, ele vai ficar para fora da membrana e o líquido, né, a água, se tiver tamanho ali de partícula, né, menor que o tamanho de poro da membrana, vai atravessar. Tudo que tiver maior, como o caso do floco aqui, vai ficar retido. E aí você também tem que recircular, né? Porque senão vai aumentando a concentração aqui, e aqui vai diminuindo, né? Porque você está mandando tudo para cá. Então, para equilibrar o sistema, você volta uma parte. E um tanto, tal como nos ativados, é descartado. Se a gente desse um zoom aqui, pessoal, nesse módulo de membrana, a gente viria essa situação aqui, ó. Esses quadriculados aqui é para representar o poro da membrana, tá? Então, tudo que for menor que essas aberturas, passa. E aí sobe pela membrana e sai com o efluente trator. Se for maior, não vai passar. Tá? Então, a nossa amiga o Késia, não lembro agora qual delas, ela vai ficar recheia. Ela é maior que o tamanho de poro. Outra particularidade importante, não sei se vocês repararam, olha só, decantador, lá do lodos ativados, é um ambiente em repouso, tá? É um ambiente que você deve participar. Você não tem isso, que ela vai lá profundo. Agora, no bioreator de membrana, aqui no tanque, é o contrário, veja só. A gente tem aeração aqui na base. E o ambiente é todo homogêneo, não tem zona de sedimentação aqui. É bem importante ter esse entendimento, tá? Por que será que tem essa mudança? Ora, lá no lodo ativado, queria que os sólidos sedimentassem, fossem profundos. Aqui, como não é separação por gravidade, sim por filtração, não precisa que o ambiente fique em repouso. Pelo contrário, a gente quer que ele fique em agitação, que tenha turbulência. Para que a gente quer turbulência nesse
ambiente, para que só ficarem presos aqui na pele, que a gente chama, né? Na parte onde ocorre a filtração, que porventura eles se desprendam devido à agitação que você está promovendo pela aeração que você está fazendo aqui embaixo, tá? Então as bolhazinhas de ar sobem e vão arrastando essas partículas, eliminando elas da superfície da membrana. Claro que isso é tudo teoria, tá? Na prática, algumas a gente não vai conseguir remover e, com o passar do tempo, você vai ter que entrar com limpeza química. Tá? Então, a turbulência é mais para retardar essa limpeza química do que propriamente evitar, ok? Mais à frente a gente vai falar, em particular, deste parâmetro operacional muito importante, que é a taxa de aeração. Se a gente fizesse uma microscopia das membranas, a gente veria esse cenário aqui, ó, como se fosse um canudinho, tá? Então, tudo que tiver tamanho menor que o poro da membrana atravessa, e o que tiver tamanho maior fica retido. Tudo que for dissolvido vai atravessar, porque a membrana ela é porosa, ou seja, tudo que for sais, DQO solúvel, coisas com tamanho de molécula pequena, vai atravessar facilmente o poro da membrana, tá? Aí vai sair junto com o permeado. Se a gente desse um olhar na superfície desse canudinho, a gente veria essa estrutura aqui, ó, essa porosidade, por isso que chama membrana porosa, porque tem essa porosidade aqui, ó. Aqui na outra imagem a gente vê ela como se pegasse o canudinho e olhasse por dentro dele, né? Essa espessura aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem por aí, essa espessura corresponde a essa circunferência aqui, ó, tá? E o centro aqui é esse canal, por onde o líquido que foi filtrado vai ser coletado. Então, a filtração ocorre na superfície, tá? Na superfície, não é no diâmetro interno, não é nesse orifício canal do que já foi filtrado. Tá, mas e como é que a gente mudou, como é que a gente põe esse módulo? Como é que a gente... Porque vejam só, isso aqui são tamanhos diminutos, né? Feito a partir de microscopia eletrônica e varredura, essa imagem. Como operacionalizar isso para uma escala real, né? Vai ter que juntar vários canudinhos desse, prender embaixo, fixar, prender em cima, deixar aberto a parte superior do canudinho no caso, fibra de membrana, e na parte de baixo você fecha. Aqui na câmara de vácuo, devido à pressão negativa que você gera a partir dessa bomba, a tendência é ele succionar o que passar pela parede da membrana. Aí passando por aqui, sobe, cai aqui na câmara de vácuo, a água vai seguindo, né, o caminho devido à pressão negativa, até chegar no reservatório do efluente tratado. Então, essa estrutura toda aqui, ó, a gente chama de módulo de membrana, composto por várias fibras de membrana. Tudo bem até aqui, pessoal? Estão acompanhando? O áudio tá bom aí? Sim, bem tranquilo. Tá dando uma travadinha às vezes, mas... Mas nada que não comprometa. Deu para entender. Uhum. Tá. Se travar de novo, vocês me avisem que eu repito, tá? Porque agora eu não consigo ver a imagem de vocês aqui. Aí fica um monólogo. Não, tranquilo. Ó, se eu pegasse um módulo de escala real e aproximasse bem dele, olha só quantas fibrazinhas, né, tem no módulo de membrana. Olha o tamanho da mão do cara. Mais para frente a gente vai ver que isso aqui é uma estrutura toda gigantesca, né? Com trocentos canudinhos aqui dentro para fazer o processo de filtração. Aqui já é uma escala real, né? Tem o módulo de membrana, a gente não consegue enxergar porque ele opera de maneira submersa. Isso é bem importante ser dito, tá, pessoal? Vamos voltar aqui, ó. Se eu estivesse colocando isso na prática, como é que seria? Esse módulo ele estaria submerso dentro de um tanque aqui, ó. Tá? De tal maneira que a filtração vai ocorrer de fora, aqui seria o líquido, as bactérias, os sólidos que você quer filtrar, de fora para dentro da membrana. Tá? Assim ocorreria, por isso que a gente chama de modalidade submersa, tá? O reator de membrana opera na modalidade com membrana submersa. Tá bom?
tal como é nessa imagem. A gente não consegue ver porque, vejam só, o licor misto, tem tudo sólido em suspensão aqui. Veja o tamanho da aeração. Aquela turbulência que eu comentei antes com vocês, tem esse intuito, tá? De cisalhar a membrana, fazer com que o sólido não se prenda facilmente ali. Porque esse sólido não é sólido inerte, né? É biomassa que veio lá do teu tanque de aeração. Essa biomassa, ela, ao encontrar um material suporte, ela tende a se aderir nesse material suporte. Ela encara a membrana como um material suporte. Porque além de ser propriamente um material suporte, tem a atração devido à sucção causada ali pela pressão negativa. Tá? Então, a chance dela grudar ali é bem grande. E quando ela gruda, né, o que acontece? Vai entupir a membrana. Você vai ter que gastar mais energia no sentido de aumentar o vácuo ou ter que fazer limpezas mais frequentes. Para evitar ou retardar esse processo, por isso que a gente põe uma turbulência elevada aqui. Essa imagem mais ou menos ilustra o que seria um processo de formação de biofilme na superfície da membrana. Isso aqui é de um processo escala piloto, né? Um reator de membrana para tratamento de efluente têxtil. E a gente vê aqui, ó, essa estrutura aqui é tudo biofilme, que grudou na superfície dos canudinhos aqui, ó, das fibras, e vai aumentar o quê? Vai aumentar a resistência para o líquido passar, porque antes ele tinha que vencer só a resistência da própria membrana, né? Só a porosidade que está aqui assim. Agora ele tem toda essa camada aqui, ó, para vencer. Camada da própria bactéria. Então o líquido, para chegar e se juntar lá no compartimento do vácuo, vai ter que vencer toda essa resistência adicional. Além de reduzir área, pessoal, que foi uma das vantagens iniciais que a gente já discutiu anteriormente, quando substitui o módulo de membrana, ou melhor dizendo, substitui o decantador pelo processo de filtração com o módulo de membrana, além dessa vantagem, a gente também tem algumas outras, como, por exemplo, lá no lodos ativados, vamos voltar lá naquele slide do lodos ativados, aqui. Quando essa biomassa não sedimentava muito bem, o que acontecia? O que acontecia com a qualidade do efluente tratado? Ele não ficava muito bem visível, né? Onde era clarificado, onde era zona de lodo, onde você tinha o lodo sedimentado. Então, ao longo de todo o decantador, você acabava tendo uma concentração maior de sólidos que porventura poderiam sair junto com o efluente tratado. Isso traz prejuízos para a qualidade do efluente tratado, né? Porque biomassa, como a gente já viu, tem muito nitrogênio, tem muito carbono, tem fósforo, então acaba poluindo o teu ou acaba prejudicando a qualidade do teu efluente final. Quando a gente substitui esse módulo, esse decantador por um módulo, esse problema deixa de ocorrer, porque agora a qualidade do efluente aqui não depende mais da capacidade dessa bactériazinha aqui, ó, sedimentar. Não depende mais. Não depende mais dela vir lá para o fundo e o sobrenadante ser o meu tratado. Agora simplesmente é retenção física. Como ela tem tamanho, um diâmetro menor, ou melhor, um diâmetro maior que o tamanho de pó da membrana, ela vai ser retida facilmente. Então, a chance dela entrar aqui e passar é só se uma fibra romper, só se um canudinho ali estourar, que não é muito comum, tá? Se você operar adequadamente o seu sistema. E aí, pegando o gancho dessa sedimentação com esse slide que a gente estava falando antes, isso de passar sólido para o efluente tratado é um gargalo operacional do lodos ativados, né? Sobretudo quando você tem esse bulking de filamentosas, o lodo fica entumecido, você tem uma concentração de bactérias filamentosas maior do que seria necessário para formar o floco, e aí ele fica pouco denso, não sedimenta adequadamente e acaba saindo com o seu efluente tratado. No reator de membrana, esse inconveniente ele não ocorre, tá? Então, essa turbidez excessiva aqui, ó, que vocês estão vendo no decantador secundário de um lodos ativados, isso deixa de ocorrer. Obviamente, com esta
melhoria, você vai ter um efluente com baixa turbidez, além de remover patógenos, né? Veja só que quando a gente trabalha com reator de membrana, a gente está falando de poros, se for de microfiltração, né? 0,1 a 0,3, 0,4, né? Micrômetros. Isso para bioreatores de membrana que trabalham com microfiltração. Tá? Agora, aqueles outros bioreatores que trabalham, ambos são bioreatores, tá? Que trabalham com uma membrana mais fechada. Filtração. É mais fechado ainda, tá? Então, depende do autor do livro, né? Mas 0,02 até o limite inferior ali da micro. Então, ele não vai reter só o floco, que é grande, né? Olha o tamanho do floco aqui. Ele acaba retendo bactéria em si mesmo, tá? E grande parte de vírus. Não total, mas grande parte dos vírus. Você acaba desinfetando quase que totalmente o teu efluente por uma retenção física. Ok? Então, esses são os aspectos mais gerais, pessoal, do bioreator de membrana, dessa tecnologia aqui que a gente está discutindo hoje. Depois vai aplicar um exercício para efluente industrial. Então, esse é o aspecto mais geral de tudo que envolve a operação do reator. Então, voltando aqui ao tópico de bioreator de membrana, a gente vai trazer aqui alguns exemplos, ok? E depois vamos aplicar o exercício. Está aparecendo para vocês a tela novamente aí? Sim, prof. Sim. Tá. Então, como vocês já viram aí nas minhas aulas lá na 7ª fase, no Brasil a gente tem a primeira da América Latina aqui, né, a ET, na verdade EPAR, né, Estação Produtora de Água de Reuso, lá da Sanás em Campinas, que tem esse layout onde abarca não só o reator de membrana, tá? Não só os tanques de membrana aqui em cima. Deixa eu botar minha caneta aqui. Não só a estrutura que a gente está discutindo hoje, são as membranas, mas também tanque de aeração, toda essa estrutura aqui, ó, tanque de aeração, tanque anaeróbio, se eu não estou equivocado, e o anóxico aqui, ok? Aqui do lado é mais do mesmo, tá? São só como se fossem duas ETs em paralelo aqui. E aí a vazão é para 365 litros por segundo, se não me engano. Uma ET bem completinha, né? A gente tem remoção de nitrogênio para fazer BPR, ou seja, remoção de fósforo. Temos também a filtração por membranas, uma ET super interessante, né? Se fosse mais perto para a gente visitar. Mas sim, é uma ET de bioreator de membrana e casa bem aqui com a sequência dos nossos slides. Vamos ver o que olha só aqui uma outra perspectiva dessa ET. Tá? Então, a população lá no fundo, a ET aqui toda estruturadinha. Aqui o rapaz caminhando sobre o tanque de geração. Olha só a qualidade que sai dessa ET. Isso aqui é melhor que muitos rios por aí, né? É uma qualidade bastante... Nossa, tá louco? Muito bom. Abastecimento. Eles têm um programa lá em Campinas para água de reuso, né? Porque chama atenção quando você olha para uma imagem dessa, poxa, por que não vamos reutilizar? Então, Campinas, nesse sentido, está bem avançada no cenário nacional, com práticas de reuso já implementada, tem até uma lei municipal lá que incentiva isso e normatiza. Então, veja só, né? O contraste aqui da luz, ele mostra bem a ausência de turbidez, ausência provavelmente de patógenos, né? E só que a gente não pode assegurar que ela está com ausência de sólido dissolvido, porque a gente não consegue, a partir da análise ocular, assim, afirmar isso, né? Mas dá para suspeitar que a qualidade é bastante elevada. Aqui sim a gente já faz uma boa comparação, né, com o esgoto que está chegando na ET, uma amostra tirada do rio, onde é lançado o efluente da ET, a água
de reuso, ou efluente tratado, e água potável. Então, vejam só, se assemelha mais com água potável, né? Claro que não dá para chamar isso de potável, teria que analisar bem o que está dissolvido aqui, para poder... Mas, de maneira geral, o reuso que eles fazem lá já acaba aproveitando bastante essa qualidade que se produz nesse tipo de reator. Olha só o caminhãozinho aqui de água de reuso, abastece aqui o reservatório e ele é reutilizado ali na cidade. Aqui, ó, a capacidade de 365 litros por segundo, só para a gente fazer um paralelo. Vamos ver quanto seria aqui nossa vazão. Então, cadê a minha amiga calculadora? Aqui. Então, 365 dividido por 50 litros, que seria a capacidade de Ibirama ali, né? Mais ou menos 7,3 vezes 17, 120 mil, 125 mil habitantes. Então, é uma ET grande, de grande porte, que se utiliza do processo de reator de membrana. Essa comparação que eu acho que a gente já discutiu lá em CETAR, né? Só para ilustrar mais uma vez o como sai melhor tratado, o que está grifado em vermelho aqui é a EPAR Capivari, e os abaixo são outras ETs não com membrana, tá? Então só mostrando em termos de matéria orgânica, só DBO bem mais baixa, e também outros aspectos. Por exemplo, se a gente olhar para o sólido, para o fosfato, né, solúvel, fósforo total aqui, a concentração é bem menor. Mas isso não pode ser atribuído à membrana daí, tá, pessoal? E sim ao EBPR, que é implementado nessa EPAR, enquanto que na ET Capivari 1 e ET Pissarrão não ocorre. E aí, mais recentemente, devido ao sucesso ali que o pessoal tem encontrado com essa experiência com o reator de membrana e também ao incentivo à prática de reuso, eles estão construindo uma outra ET, agora com capacidade de 180 litros por segundo, que seria a ET Boa Vista, tá? Pelo processo de reator de membrana. Aí lançaram o edital lá em 2015, e aí tinha que atender esses parâmetros aqui, vejam só. Quem quisesse se candidatar a essa licitação, teria que trazer depois na operação uma ET que alcançasse esses limites aqui, ó. DBO menor que 5, turbinese menor que 1 NTU. Cadê o fósforo? O fósforo não tem aqui, é só mais para nitrogênio. Nitrogênio amoniacal abaixo de 1 miligrama por litro. Olha só que interessante. Quanto é que é a legislação nacional para fósforo, para amônia? A gente tinha lá na 357, 20 miligramas por litro, né? Depois, a 430 em 2011, para efluente sanitário, revogou isso, né? Mas nós temos aqui o município de Campinas, inclusive, usando um limite bastante restritivo, bem menor do que tinha lá na 357 antes. Por que isso? Porque eles querem uma água de boa qualidade, porque querem incentivar a prática de reuso. Então, essa é uma tabela que foi printada lá do edital de lançamento ali do projeto. E aí, lembrando que foi em 2015 aquilo, né? Nós já estamos em 2020, a previsão era para concluir em 2020, eu não sei hoje como é que está, mas quem está tocando a obra, essa Enfio aqui, essa empresa, e orçou ao custo total de 51 milhões de reais para a elaboração dessa nova ET. Aí, trazendo um pouquinho mais para a nossa disciplina, o reator de membrana ele tem um viés para sanitário, né, para esgoto sanitário, mas também tem aplicabilidade para efluente industrial. Então, em Santa Catarina, a gente tem um bom exemplo disso, que seria a Malve, ali em Jaraguá, onde ela utiliza o processo de reator de membrana, já há uns 5 anos, para tratar o efluente têxtil ali, e gera bastante têxtil, né? Gera bastante efluente, no seu parque industrial ali de Jaraguá. A gente já fez até uma visita, né? Essas imagens, inclusive, foram retiradas lá do dia. Aqui é um valo de oxidação. Aqui, antigamente, já tinha o processo, né, de tratamento, e aí eles adaptaram para a tecnologia de bioreator. Então, o valo de oxidação está aqui, ou seja, o processo biológico é esse
esse tanquezão aqui, muito parecido com los ativados. Olha o tamanho e a profundidade do valo de oxidação, né, fazendo manutenção do valo. Aqui o processo de aeração, né, sempre o valo de oxidação, vocês sabem como funciona, né? Então ele fica circulando, como se fosse um carrossel. E este, em particular, tem aqui, ó, a aeração na parte mais central do valo e onde ele faz a curva lá no final, sem aeração. Tá? Então, a ideia é de fazer o processo de desnitrificação, ambiente anóxico lá no final, e aqui um ambiente aerado. Vamos ver se roda aqui. Tá girando aí para vocês? Assim. Então, essa é a parte da curvinha ali, onde esse efluente volta e depois, depois de cumprir o seu tempo de detenção hidráulica ali, né, ele é encaminhado para o tanque de membrana. Então, o vale de oxidação está lá atrás, aí passa por tubulação e vem aqui para o tanque onde estão os módulos de membrana. Seria o módulo de membrana seria essa parte mais marrom aqui, ó, embaixo. Né? São vários módulos para dar conta aí de filtrar toda aquela vazão que é produzida diariamente na indústria. Aqui o módulo sendo instalado no dia, né? Ele opera de maneira submersa, então o líquido atravessa a parede da membrana e é encaminhado depois para... nesse caso aqui, se eu não me engano, eles faziam, inclusive, a prática de reuso na época. Depois de passar pelo bioreator, ia para a osmose inversa e aí sim fazia reuso e parte descartada. Mais uma imagem aqui mostrando, né, o tamanho do módulo antes de ser posicionado ali no tanque de membranas. Membrana da fabricante General Electric, tá? Uma das líderes nesse segmento aqui. Um produto importado, deixa submerso ali. E lá na sala de controle, o operador vai monitorando os níveis, a pressão da membrana, a permeabilidade do módulo, ou seja, parâmetros que a gente vai discutir daqui a pouco, que são importantes para operar esse sistema. Pessoal, até aqui alguma dúvida em relação a essas imagens aí, a aplicabilidade que a gente... Acho que vocês já conheciam essas fotos, né? Bem tranquilo. A professora já tinha mostrado em CETAR, eu acho, né? Tá. Por enquanto tá fluindo bem, Pedro. Beleza. Então, os aspectos operacionais que a gente usa para dimensionar ou para operar um reator de membrana, basicamente é fluxo de filtração, taxa de aeração, pressão, idade de lodo e limpeza da membrana. A gente vai falar um pouquinho rapidamente aqui sobre esses aspectos. Tá? Quando fala em fluxo, a ideia é a mesma lá de filtros de ETA, tá? Ou seja, é um volume por área por tempo. Vou botar minha caneta aqui. É um volume que eu estou filtrando por área por tempo. Só que, no caso das membranas, como o poro é bem mais fechado, eu não tenho como trabalhar com esses fluxos tão altos como tinha para ETA, que é a areia, né? Aqui a gente tem tamanhos de poro, como eu já disse antes, eu não sei se ficou gravado lá, 0. Cadê, né? Onde estão os poros que a gente tinha desenhado antes? Era de 0,1 a 0,3 e 0,02 a 0,1, né? Isso. Então, os poros bastante fechados. Quanto que é, mais ou menos, aí os espaços intersticiais dos grãos de areia em um filtro de ETA? Alguém chutaria um valor? Depende se ele está limpo, se ele está sujo, né? Vamos supor que esteja limpo. Se o filtro está limpo, né? Então, ETA, 50 micrômetros. Ou seja, bem mais fechado. E tem que levar em consideração que o que está sendo filtrado no bioreator de membrana é muito mais turvo, tem muito mais coisa do que a água que chega no filtro da ETA, né? Lembram lá, na ETA você passou por um processo, se ela for de ciclo completo, né? Ela passa lá pela coagulação, floculação, sedimentação e só lá no final o filtro, né?
Aqui não, o cobertor é lodo a 5 a 10 gramas por litro que está sendo filtrado com um poro bastante fechadinho. Então, é de se esperar que o nosso fluxo seja muito menor. Então, olha só, aqui a unidade está em metro cúbico, aqui está em litro. Percebem? Claro, aqui está em dia, mas se você fizer as continhas, vai ver que o fluxo de abertura de membrana é muito mais baixo. Qual é o valor em escala real? Aí depende do módulo que você comprou, tá? Mas geralmente fica de 10 a 25 litros por metro quadrado por hora. Qual que é a importância disso? A importância é você operar na faixa que o fabricante recomenda, normalmente é de 10 a 25, para que o seu processo de comatação não seja muito intenso. Se operar fora dessa faixa, a membrana vai entupir rapidamente e você vai ter que ficar limpando ela com grande frequência. Tá? Então, tem que levar com cuidado aí essa audácia na hora de colocar o fluxo. Tá? Não adianta querer economizar na área da membrana, comprar pouca área e no final dar um fluxo super alto e aí você tem que limpar ela com grande frequência. Outro parâmetro importante, além do fluxo, é a taxa de aeração, né? O específico aeração demanda, ou seja, quanto que se aplica de ar por hora por metro quadrado de membrana, que é aquela ideiazinha lá do nosso esqueminha lá no começo, onde eu mostrei para vocês, aqui, ó, essas bolinhas que saem aqui de baixo, elas são importantes para cisalhar a membrana e remover o sólido, mas ela tem que estar próxima também à membrana, tá? Não adianta nada você botar a membrana aqui e botar o módulo aqui, ó. O que vai acontecer? A bolha de ar vai subir e não vai cisalhar, não vai gerar um estresse diretamente sobre a fibra. Por isso que é importante você direcionar bem a tua aeração. Qual é o valor que eu devo usar? Vamos fazer um exemplo aqui de cálculo. Vamos supor que você trabalha com uma vazão de ar de 5 litros por minuto. 5 litros por minuto. Você está aplicando de ar aqui. O teu módulo de membrana tem 1 metro quadrado. Um metro quadrado. Aí eu pergunto, qual é o valor do SED? Como é que a gente fazeria para calcular isso? Lembrando que o SED, qual que é a unidade que a gente viu lá atrás do SED? Metro cúbico por metro quadrado por hora. Ok? Aí eu pergunto, qual é o valor? Como é que a gente faria essa continha? É só para fechar a unidade de medida, só converte os teus 5 litros por minuto para metro cúbico por hora e divide pelo... Perfeito, pela área, né? Divide pela área. Isso, que no caso ali... Vamos lá. 5 litros por minuto, a gente quer em hora, vezes 60, divide por 1000, para dar em metro cúbico. Assim, né, Nathania, que você falou? Isso, para daí divide pela área. Agora, quanto que a gente tem de área? 1 metro. Então, 0,3. Então, nosso SED para o caso aqui é igual... Aí você vai falando sério, já vai me dando uma tristeza. Nem eu na quarentena. Gatilho. Vou mudar o nome, eu vou dar de rap. Pois é. Gatilho mesmo. Muito bem. Então, ó, o nosso específico, ou a nossa, vamos mudar o nome então, a aeração específica da membrana. A gente muda a sigla, tá, Nathania? Vamos chamar aeração específica da membrana, o AEM. Ou o AMEM. Tá, aeração específica da membrana. Temos aqui um valor de 0,3. Quanto que era a faixa lá? Vamos voltar lá no nosso... Ó, em escala real, normalmente esse valor fica aí próximo a 1 metro cúbico. Lá a gente está com 0,3. O que
terá como implicação isso? A membrana vai tender a acomatar um pouco mais, né? Então, você deve buscar aí um ajuste, né? Você chega lá no teu aerador e aumenta a potência dele, para que ele se situe perto aí da referência da literatura. Tá? Ou você pode também relacionar com a vazão de permeado. Tá? Então, quantos metros cúbicos de ar que eu aplico por metro cúbico de efluente produzido? A mais comum é essa primeira aqui, tá? De relacionar com a área da membrana. A gente falou então, falamos de fluxo, taxa de aeração e pressão transmembrana. Esse esqueminha aqui mostra como seria o comportamento da pressão transmembrana em um reator operando. Então, o módulo está lá submerso, aí você faz o vácuo, nesse caso aqui uma bomba peristáltica, tá? Na escala real, você normalmente usa bomba de lóbulo. Aí você gera esse vácuo, ele é transmitido aqui por esse caninho, tá? Para essa mangueira, e depois distribui para todas as fibras do módulo aqui, ó. Aí o líquido que está aqui entra, então o líquido atravessa a fibra aqui, sobe, vem para cá, mede a pressão, tá? Então o líquido, esse manômetro está ligado ao canal aqui, né? Vai medir a pressão que está aqui, aí é conduzido para cá, aí chega no reservatório. Aí você tem o teu efluente tratado. Qual é o valor da pressão transmembrana que a gente que a gente deve respeitar na hora de operar um reator? Novamente, depende do fabricante, tá? Mas a faixa usual aqui é 0,5 a 0,7 bar. Tá? 0,5 a 0,7 bar. Como é que é operacionalmente isso? Tu vai lá no teu reator de membrana e olha aqui o manômetro, quanto que está marcando. Tá? Aí você faz a diferença do que está marcando para a pressão atmosférica. Vamos supor que você chegou lá e o teu manômetro está registrando 800, ou melhor dizendo, vamos deixar em milibar, tá? Porque a pressão ali 800 milibar. Qual que é o valor da pressão atmosférica ao nível do mar? 1 bar, né? 1 atm. Ou seja, 1000 milibar. 1000 milibar. Então, o valor da nossa pressão transmembrana vai ser a diferença do 1000 por 800. Quanto que seria, então? 200 milibar, né? Que é a pressão aplicada na forma de vácuo. Então, a nossa PTM é igual a 1000 menos 800, que é igual a 0,2 bar, ou 200 milibar. Esse 0,2 está ainda longe do limite máximo, que seria 0,5 a 0,7. Quando atingir um valor de 0,5 a 0,7, quando que ele vai atingir 0,5? Quando isso aqui, ó, chegar a 500. Quando você chegar lá no teu reator, e ao invés de chegar a 800, está chegando a 500. Quanto que vai ser a diferença? 0,5. Então está na hora de limpar a membrana. Aí o que você faz? Para essa operação e faz o procedimento de limpeza. A gente já vai falar mais à frente do procedimento de limpeza, tá? Como é que faz isso? Ou faz a limpeza aqui ou bota ela em outro lugar. Sim? Tu comentou que a gente trabalha com ela a vácuo, né? Essa submersa é a vácuo. Pois é, não tinha que ser daí a pressão negativa quando é a vácuo? O nosso Mas é PTM... negativa. Mas é negativa. É esse valor, só que negativo. Isso, é claro, né? Aqui, ó. Tá. Sorry, desculpa aí. Tá. O que é o 1000? Se você pegar esse... Ó, Nathaniel, se você pegar esse manômetro aqui, ó... Deixa eu fazer um desenho aqui. E vira aqui... Peguei o negócio errado. Vira aqui e desconectar isso disso, fazer com que o medidor dele fique livre. O que ele vai medir? Vai medir a pressão
da atmosfera. Aham. E vai ser algo próximo disso aqui, ó. Depende da altitude, da temperatura, né? Aham. Mas vai ser algo próximo a 1000. Então, tudo que for abaixo de 1000 é o que? É pressão negativa, né? Se você reconectar tudo aqui, ó, vai lá e apaga tudo isso aqui e põe para operar, o valor aqui vai ser algo menor que 1000, né? Entendi. Aham. 900, 800, 700, até o vácuo absoluto, né? Seria o zero. Prof, e se a gente, por exemplo, tipo, pensasse, bah, eu gasto muita energia se eu ficar tendo uma bomba vácuo ali. A minha pressão da coluna d'água, ela não é capaz de propor o tratamento, sabe? A filtração da água, do efluente, no Claro, caso. ajuda bastante. Você tem Mas razão. não é o suficiente daí. Quando ela estiver comatada, talvez não seja. Quando ela está limpa, é possível. Uhum. Isso ocorre, tá? Isso ocorre. Assim, quando a gente estava experimentando o reator, aí bota a membrana limpa lá e conecta tudo, só que tem que fazer o efeito sifão aqui, né? Tem que estar tudo cheio d'água. Daí, quando faz a coluna, ele começa a filtrar sem bomba. Começa a ir líquido ali. Tá. Muito Mas tem obrigada, razão. prof. Aí, quando a membrana está muito entupida, essa resistência é maior do que a força da coluna d'água sobre ela, né? Aí ela acaba não filtrando mais. Entendi. E aí Muito você obrigada. acaba usando a bomba também, mas como controle, tá? Porque quando você tem a coluna ali, pode ser que o fluxo de filtração fique acima do que o fabricante recomenda, e logo ela vai entupir. Então a membrana, a bomba aqui, o RPM dela também serve para você setar o seu fluxo, para você ajustar ele e manter um fluxo constante. Bom? Mas a pergunta é Tá bom. bem pertinente. E aí, o que acontece ao longo do tempo? Ao longo do tempo, essa PTM ela vai um pouquinho aumentando. Ó. Veja só, 120 dias de operação de um reator aqui, ó, onde você tem no eixo vertical o valor da PTM, que foi registrada. E no eixo horizontal, o tempo em dias. Quantos dias de operação deu isso aqui? Quase 220 dias, né? Aqui você tinha duas estratégias, não lembro agora qual que era a estratégia 1, estratégia 2. Enfim, mas vamos olhar aqui para o gráfico. Você percebe durante esses primeiros 120 dias que a pressão ela demorou, né, para começar a aumentar e depois ela foi meio que exponencial. Isso também ocorre, tá? Porque conforme ela vai entupindo, aí vai ser importante eu trazer aquela imagem lá do começo, vai ajudar bem a ilustrar isso. Onde que estava aquela imagem? Aqui, ó. Conforme você vai operando, o nosso reator a nossa membrana ela vai tendo sólido depositado, tá vendo aqui, olha, isso aqui é uma quantidade de sólido que depositou, provavelmente porque nessa região as bolhas de ar acabaram não sendo bem direcionadas. Tá vendo que aqui está isento de sólidos, aqui está todo grudado? É mais ou menos por isso, tá? Então, com o passar do tempo, vocês viram lá que o gráfico da PTM fez isso aqui, né? Aumentou assim, né? Tinha aqui o gráfico e aqui o comportamento da PTM. Essa região que ele se torna exponencial é porque cada vez mais essas áreas livres vão ficando menores. Então, cada vez mais ele se força a filtrar pelas áreas que estão comatadas. Tá? E para filtrar por aqui, você precisa de mais força. Você precisa de mais pressão. Por isso que a pressão lá no manômetro vai aumentando. Porque cada vez mais está mais difícil de filtrar. Okay? Não sei se vocês conseguiram entender essa analogia. Enquanto que aqui no começo, ó, estava tranquilo, tinha muita área de membrana livre. Tinha muito canudinho limpo aqui, igual esse. Daqui a pouco, todos eles estão sujos, entupidos, e aí a pressão vai e atinge rapidamente o limite de operação. Então, ele entope rapidamente a partir do limite, porque ele atinge o que a gente chama de fluxo crítico, tá? Ele fica acima do fluxo crítico do módulo, naquelas áreas onde tem menos deposição de sólidos, e aí a pressão vai aumentando rapidamente. Nessa outra estratégia aqui, ó, a E2, esse fluxo exponencial ocorreu num momento mais curto, né? Veja só, em quanto tempo que aqui ocorreu? 20 dias, talvez? E aqui
90 dias, talvez. Então, em 90 dias, nessa estratégia E1, a comutação não foi tão acentuada. O fluxo, a pressão não aumentou tão exponencialmente. E aqui, ó, em 20 dias, ela já atinge um patamar e, a partir desse ponto, ó, ela já vai numa reta bem inclinada. Aqui, inclinação assim, e depois passa assim. Tal como aqui, ó. E depois ela acentua. Então, esse ponto aí onde você tem uma inclinação mostra que provavelmente a partir desse momento aqui o teu módulo começou a operar em regime de fluxo crítico, ou seja, acima do fluxo que é sustentável para a membrana, e aí ela aumenta rapidamente. Deixa eu voltar aqui. Então tá. Então falamos de fluxo, taxa de aeração, falamos de pressão, e um outro parâmetro importante, tal como para os ativados, é a idade do lodo. Tá? Você tem aqui, ó, a nossa equaçãozinha lá da idade do lodo para lodos ativados. Ela envolve, né, o volume do reator, a concentração de sólidos no tanque de aeração, a vazão de descarte de lodo excedente e a concentração de sólidos na linha de descarte, né, na linha de retorno. Então, quando você trabalha com o reator de membrana, a equação muda um pouco. Deixa eu ver se eu tenho a imagem aqui. Deixa eu voltar lá, então, para a gente explicar melhor essas equações. Né? Por que com o reator de membrana, eu elimino esses dois termos da equação? Então, vamos voltar para a nossa imagem lá. Do paralelo entre os ativados. Aqui. Né? Eu estou dizendo que no reator de membrana, a gente não vai ter mais os termos XV e XR, ou seja, concentração de sólido no tanque de aeração e concentração de sólido na linha de retorno. Quais variáveis seriam essas? Então, a primeira seria essa aqui. Deixa eu fazer uma transparência aqui para vocês enxergarem. Então, eu estou falando desta variável aqui. E qual a outra? A variável que não está aqui. XR, vamos chamar ela aqui. XR. Iria aqui dentro. Então, XR aqui. Para los ativados, quando eu quero calcular a idade do lodo, eu faço conforme estava naquela equação lá, né? Então, a idade do lodo é igual ao volume do reator vezes X vezes XR sobre Q de descarte vezes X. É o contrário aqui, né? XV lá em cima e aqui é XR. Então é isso que eu faço para calcular a idade do lodo. Pego a concentração de sólido XR, a concentração aqui também está errado. Aqui é XV. Pronto. Pego a concentração de sólidos aqui, dentro do tanque de aeração, pego a concentração na linha de retorno, relaciono com o volume do reator e com a vazão de descarte. Aí eu tenho a idade do lodo. Mas para o bioreator, a equação não é assim. Vamos apagar aqui nosso SED. Tentar entender por que disso, né? Aliás, vocês sabem por quê? Porque corta os termos ou preciso mostrar aqui? Hein, pessoal? Ai, prof, acho que era pra dar uma mostradinha. Tá. Deixa eu só fazer um esqueminha aqui. Deixa eu fazer assim, ó. Cadê? Aqui. Ó, com uma luz na cara aqui. Eu tirei. Então, a gente vai precisar analisar assim, ó. Quando você tem no reator de membrana o retorno de lodo, qual que seria o valor do XR na linha do retorno?
Vamos dar nome aos bois aqui, tá? Vamos fazer assim, ó. Vamos falar que aqui nesse XR, ele era... aqui. XR. Oh, caramba. Ah, tá, porque aqui eu... Vamos botar assim. Quanto que era o XR usual para luz ativados aqui? É de 8 a 12, vamos botar 10 gramas por litro. 10 gramas por litro. E o XV, quanto é o usual aqui? Me fala aí, qual o valor usual de XV, de SSV, dentro do tanque de geração de luz ativados? De 2 a 5, né? Vamos botar 3 gramas por litro. 3 gramas por litro. Agora, vamos fazer a mesma analogia para o reator de membrana. Quanto é o XR aqui? E quanto é o nosso XV? XV. Por favor, me deem valores aí. Quanto vocês acham que é o XV e o XR? O XV pode ser a mesma faixa, né? Tipo, quanto é que era lá? 7, né? É de 2 a 5. Ah, então era 3 lá que a pessoa botou anteriormente, né? 3, lá para luz ativados, né? Uhum. Tá, vamos supor que seja a mesma coisa, mas normalmente é maior, tá? Mas só para atender vocês aqui. 3 gramas por litro. 3 gramas por litro. Quanto que vai ser o XR? O mesmo? O mesmo? Correto. Por que o mesmo, Álvaro? Porque, como o senhor disse aqui na parte da filtração, a mistura é completa, não tem decantação, então a concentração continua a mesma, né? Perfeito. Não tem um ambiente para repousar e concentrar, tal como tem aqui no tanque de aeração, o decantador. Uhum. Então a concentração tende a ser igual. Tá? Tende a ser igual. E está entrando e saindo simultaneamente, né? Então você joga com 3, filtra, aí sai aqui o líquido, o sólido vem para cá. Então você tem uma homogeneidade grande aqui dentro, de tal maneira que o teu lodo de retorno tende a ter um valor bastante parecido com o que tem dentro do tanque de aeração. Bem, se eles são os mesmos, então como você põe aqui, ó, 3 aqui e 3 aqui, você pode cortar eles, né? Uhum. Aham. Então, a tua idade do lodo em reator de membrana nada mais é que o volume do reator dividido pela vazão de descarte. Então você elimina os outros termos aqui. Pronto. É por esse motivo, tá? Vamos lá. Aqui. Aqui a gente estava, né? Deixa eu... Então, cortou aqui. De tal maneira que a idade do lodo é volume sobre vazão de descarte. Ah, quanto que eu vou descartar? Não sei. Estipula uma idade do lodo, 30 dias, 40 dias. Aliás, qual a idade do lodo para lodos ativados? Qual é a faixa? Me falem aí. Qual a faixa de idade do lodo, do mínimo para o máximo, tá? Se a gente pegar lá o mínimo do convencional, 4 dias, né? E o máximo duração prolongada, 30 dias. Concordam esse valor? Sim, prof. E quanto seria para... Aliás, por que esses mínimos e máximos? Por que a gente estipula valores assim? Porque a gente está preocupado com o fato de que, se a gente descartar pouco lodo nos lodos ativados, muita biomassa vai ficar no sistema. Se a gente descartar pouca coisa aqui da linha excedente, pouca bactéria aqui, muitas delas vão ficar aqui dentro. De tal maneira que daqui a pouco você tem um monte delas. Tá? Vai enchendo aqui. Tudo vem para cá depois, né? Uhum. Vai acontecer daqui a pouco aqui dentro.
Não vai decantar mais, vai começar a sair bactéria. Exatamente. Vai perder biomassa aqui, então o efluente vai ficar com uma qualidade ruim. Uhum. Então, só a gente perde eficiência. Por isso que você tem que manter um descarte que seja adequado para permitir aqui dentro uma concentração de bactérias que seja adequado para a sedimentação. Tá? E qual é esses valores? A literatura traz ali, ó, 18 a 30 para o prolongado, de 4 a 10 para o convencional. Tá bom? É por esse motivo que a gente se policia e estipula ali uma idade do lodo que respeite uma sedimentação adequada depois. Tá? Mas e para o reator de membrana? Como é que funciona essa lógica? Será que é a mesma coisa? Não, né? Muito bem. Então, para o reator de membrana, qual seria a lógica? A gente tem que se preocupar com a sedimentação? Não, né? Não tem mais ambiente de repouso. Então, a princípio, eu poderia encher de bactérias aqui. E, de fato, a gente trabalha com uma concentração maior. A faixa de SSV, vamos chamar SST. SST do Los ativados. Los ativados é 2 a 5 grama por litro. Quanto que é o SST do BRM? Bem maior, né? Aí depende do efluente que você está tratando, tá? Se é efluente industrial ou se é esgoto sanitário. Mas valores típicos aí, vamos botar aí de 5 a 15 gramas por litro. Bem mais concentrado, né? 3 vezes mais concentrado praticamente. Vai ter 3 vezes mais bactéria aqui. Mas qual lógica, né? Por qual raciocínio? É também por sedimentar adequadamente depois? Não, não tem a ver com isso, porque aqui você não tem mais um sedimentador. Antes você tinha, agora não é mais por sedimentação, e sim por facilidade de filtração. Se aumentar muito a concentração ali, começa a ficar muito viscoso o líquido. O licor misto fica muito viscoso, e aí atrapalha a filtrabilidade. Tá? Fica mais difícil de filtrar. Além do que, dependendo de uma concentração muito alta, aí você tem muito sólido em suspensão, e acaba também por essa quantidade excessiva de sólidos dificultando a filtração. Mas veja que ainda assim são valores maiores do que no Los ativados, tá? Então vejam, eu estou aumentando a minha concentração de biomassa, permitindo que ela aumente em 3 vezes ali dentro. Do ponto de vista volume, quer dizer que é como se eu tivesse o quê? É como se eu tivesse 3 reatores desse aqui em paralelo. Tá vendo? Como se eu tivesse assim, com toda essa quantidade de bactéria junto. Tá? Com toda essa galerinha aqui, ó. Todas as colegas aqui dentro desses reatores em paralelo. Assim. Só que no bioreator de membrana eu pego e faço tudo num só que com uma galera concentrada aqui. Conseguiram entender essa analogia, pessoal? Quando eu estou no BRM, aumenta a concentração e, por consequência, o volume da unidade operacional acaba sendo menor se eu tivesse que fazer los ativados com a mesma quantidade de micro-organismo. Ou seja, a capacidade de carga, suporte do BRM aumenta, considerando o mesmo volume, em relação à capacidade de carga suporte do lodos ativados. Professor, Opa. Isso segue mais ou menos aquele raciocínio daquela relação alimento-micro-organismo que tinha nos lodos ativados? Que daí diminuía o volume do reator? Vamos escrever a equação aqui, ó. A equação que o Jean está comentando. Então, A sobre M é igual a DBO vezes a vazão sobre o volume
vezes SSV. Essa é a relação A sobre M. Que tem por unidade, vou botar aqui grama de DBO por grama de SSV dia. Acho que é por dia, sim. Jean, quando você tem isso, o que que acontece? A tua relação A sobre M do bioreator de membrana vai diminuir em comparação aos lodos ativados. Porque você tem aqui, ó, uma maior concentração de sólidos lá dentro, 3 vezes. Foi o que a gente, usando esse exemplo aqui, né? Uma concentração de SSV ou SST 3 vezes maior. Por consequência, o teu A sobre M vai diminuir. Quer dizer que você tem uma, usando as palavras do von Sperling, né? Uma avidez maior pelo substrato. Você tem um reator que respira num regime de endogenia, praticamente. Qual que é a faixa do A sobre M? 0.05, 0.1. Aí depende da carga que você está aplicando, então 0.08, isso para BRM. Qual que é o A sobre M do los ativados convencional? A gente fazer um paralelo. Se não me engano, é 0.15 a 0.30. Se alguém puder confirmar aí, por favor. 0.15 a 0.30, olha só. Muito mais alto, né? O convencional, o los ativados convencional. Implica. Em qual das duas situações, ô Jean, vai crescer mais bactéria? Na situação do BRM ou na situação do los ativados? Do BRM, né? Vai crescer mais bactéria? É que teria mais micro-organismo, né? Não, se a relação é menor. Sim, tem mais micro-organismo. Mas eu estou falando a taxa de crescimento. Quanto que cresce por massa de substrato removido? Cresce mais nos los ativados porque tem mais comida por cabeça aqui dentro, entende? Sim, daí sim. Entende? Enquanto que aqui, ó, é disputada a tapa, né? Então a galera fica mais magrinha, a taxa de crescimento é menor. Tá bom? Entendi. Obrigado. Então, o que nos trouxe aqui, a gente está falando da idade do lodo, né? Quando você trabalha com BRM com idade do lodo alta, te permite ter uma maior concentração de sólidos aqui dentro, que por consequência leva a um A sobre M menor, que por consequência gera menos lodo excedente. Gerando menos lodo excedente, o seu lodo tem, claro, menor volume, né? Você tem que gerenciar uma menor quantidade de lodo, e também o que sai, já sai mais estabilizado, porque o A sobre M dele ali foi num regime de endogenia, praticamente. Então, o teu lodo sai já estabilizado. O seu lodo excedente aqui, ó, em bioreator de membrana, não carece de uma digestão de lodo. Basicamente, remover a umidade, remover a água para a disposição final. Então, vamos seguir aqui. Muito bem. Então, tá, mas qual é o valor de idade do lodo? Já que a gente deu valor para a taxa de aeração, deu valor para fluxo, deu valor para PTM, qual é o valor da idade do lodo para bioreator de membrana? Aí depende do teu objetivo, o que você quer fazer na ET, tá? Mas isso pode variar aí de 20 a 50 dias. 20 a 50 dias. Tá? Depende do que você vai fazer na ET. Como assim, professor? Depende. Se você quer remover fósforo na sua ET, esgoto sanitário, você não pode usar uma idade do lodo muito alta. Se for ver na literatura lá, o IBPR é favorável para a idade do lodo menor que 20 dias. Em contrapartida, se você quiser remover um efluente carregado de amônia, pega lá chorume, né, lixiviário de aterro sanitário,
vai ter que ter um bom desempenho da atividade nitrificante. E, por ser nitrificante, ela tem uma taxa de crescimento mais reduzida. Então, se você descartar abaixo de 20, 15, 10 dias, você pode atrapalhar a atividade nitrificante. Então, veja que a pergunta é: o que você quer fazer na ET? Qual é o propósito? Aí você norteia a tua idade do lodo dentro dessa faixa aqui. Bom? Isso aqui é mais conteúdo lá de setar. Vamos falar do processo de limpeza da membrana. Como vocês sabem, né, qualquer filtro aí em operação vai entupir, a membrana não é diferente. Então, você está operando lá o teu sistema, com o passar do tempo, a pressão vai aumentar ou o fluxo vai decair. Aí depende de como é o teu sistema de operação. Quando a pressão atinge o limite, você tem que parar para remover aqui esses sólidos que se depositaram. Olha só, o Álvaro que estava com saudade da membrana. Então, essa imagem aqui eu acho que vai fazer ele matar a saudade rapidinho. A membrana toda suja, né? Precisa fazer o processo de limpeza. E aí como é que faz? Aí depende de qual é a característica desse fouling aqui, né? Você quer remover coisas inorgânicas, muito comum no efluente têxtil, então teu foco é com esses produtos químicos aqui. Se você quer remover matéria orgânica, aí teu foco seriam remover aqui os micro-organismos, remover o carbono orgânico total que gruda na fibra. Então você tem diferentes estratégias dependendo do que tem grudado ali no teu módulo, tá? Isso aqui é uma imagenzinha de um módulo após um tempo de operação. Veja como o filete aqui, ó, de biofilme vai grudando. Isso aqui é bactéria pura, né? Tem EPS, né? Substâncias poliméricas extracelular, proteína, carboidrato, lipídio, né? Gerada pelos micro-organismos para proteger as bactérias, né? Então, biofilme nada mais é que uma colônia bacteriana suportada por essa matriz aí de exopolímeros. Então, você, quando vai filtrar, ela acaba desenvolvendo essa colônia ali. Você tem que, periodicamente, fazer uma limpeza. E essa limpeza, ela tem duas maneiras. Ou ela é preventiva ou ela é corretiva. Se ela for preventiva, ela vai ocorrer de maneira a prevenir, como o próprio nome indica, né? Ou seja, durante a operação do sistema. Aí você tem algumas abordagens. Aqui, ó, retrolavagem, relaxamento e a turbulência. O que é isso? Retrolavagem é, a cada ciclo de filtração, você dá uma pausa e inverter o fluxo por 5 segundos, para que ele faça uma retrolavagem do poro da membrana. O relaxamento, a ideia é parecida, só que ao invés de retrolavar, você simplesmente para, e aí para por mais tempo. Filtra por 8 minutos, para por 2, filtra por 9, para por 1, e assim vai. A aeração é aquilo que eu tinha comentado, né? Botar o módulo de membrana bem posicionado sobre o sistema de aeração para que você consiga cisalhar bem aqui, né? Para que essas bolinhas de ar subam arrastando bem o teu sólido, né? As bactérias que grudaram ali na superfície da fibra. Então, esses seriam os mecanismos preventivos. Agora, os mecanismos corretivos é quando não tem mais como sustentar a operação. A pressão já atingiu o máximo, aí você precisa entrar com uma atitude mais robusta ali para recuperar o fluxo. Aí você entra com um produto químico. Oxidante, o hipoclorito de sódio, ou a soda cáustica. Esses dois primeiros para a remoção de matéria orgânica. E o último aqui, o ácido cítrico, para remoção de inorgânicos, que seria o scaling, né? Seria essa última imagem que a gente colocou aqui. Não é só biofilme, né, que vai grudar ali. Acaba sendo depositado também coisas inorgânicas na superfície da membrana. Como é que é na prática isso, tá? Então, essa imagem aqui traz o sistema de operação do MAET por reator de membrana, onde você tem a limpeza, como ele chama aqui, ó, limpeza de manutenção. Limpeza de manutenção. E
e a limpeza de recuperação. Vejam na periodicidade. A limpeza de manutenção ela é feita 2 vezes por semana, mas com uma concentração mais reduzida de hipoclorito e de ácido cítrico. Ao passo que a limpeza de recuperação seria uma limpeza com uma concentração mais alta de hipoclorito e também de ácido cítrico. Tá? Essas são a operação aí em escala real. O pessoal conduz um bioreator de membrana. E aí, claro que essa imagem aqui não é exatamente a mesma sequência, mas só para ilustrar, você tem lá o módulo sendo levantado. Nesse caso aqui é uma operação onde você faz a limpeza fora do tanque de membrana. Você issa o módulo e bota submerso lá na solução de produto químico. E depois dele limpo, você retorna. Tá? Essa é uma forma de limpar. A outra forma seria limpar dentro do próprio tanque, tá? A Malve faz assim. Você simplesmente esgota o tanque lá, drena e aplica produto químico lá diretamente in situ, tá? Não faz esse içamento como está na imagem aqui. E aqui você consegue ver conforme vai recuperando a permeabilidade, ó. O que é permeabilidade? Vamos olhar para esse dado que é importante. Vamos olhar para esta unidade. O que tem no eixo vertical ali, né? Litro por metro quadrado por hora por bar. O que é permeabilidade? As 3 primeiras unidades aqui, eu acho que vocês conhecem, né? Qual que é essa unidade aqui? Comprimento, né? Litro por metro Fluxo, quadrado né? por hora. É Fluxo. fluxo. Exatamente, fluxo. A gente falou de fluxo agora há pouco, né? Litro por metro quadrado por hora. O que é fluxo? Qual que é a unidade? Como a gente chega nesse valor de fluxo? A vazão dividida Vazão pela por área área? de membrana. Pela área. Muito bem. Então, a vazão de efluente dividida pela área da membrana. Aí você tem fluxo em litro por metro quadrado por hora. E daqui para cá, como é que faz? Permeabilidade. Então, vamos apagar aqui. Dividir pela pressão? Exatamente. Permeabilidade, que a gente está chamando de LP ali, ó, é igual ao fluxo sobre a PTM. E aí vai gerar como unidade o nosso aqui. O nosso eixo Y ali. Ou seja, o quanto que está sendo aplicado por metro quadrado de membrana de bar ao longo de 1 hora para gerar 1 litro de impermeável. Então veja, vamos fazer a comparação aqui, ó. Na situação em que a membrana estava toda entupida, depois de, sei lá, 60 dias de operação sem limpeza, ela estava com esse valor aqui, ó. 19 litros por metro quadrado por hora por bar. Aí a membrana foi tirada lá do reator, porque a permeabilidade estava muito baixa, então você tem que fazer uma pressão muito forte para manter o fluxo, isso não compensa. Passou-se pela limpeza com hipoclorito, pegou esse módulo aqui, ó, botou dentro da solução com hidroxissódio, hidroxissódio. Aí, ó, a permeabilidade já aumentou esse tanto aqui, ó, tá vendo? Já recuperou esse tanto. Mas ainda não é o valor referência. Qual que é o valor referência? Quando a membrana está limpa, tá? Você acabou de comprar ela, filtra com água e vê quanto que dá a permeabilidade. Aí esse é o valor referência. Você sabe que dá para aumentar. Aí passou... Mas também esse valor... Opa, desculpa, prof. Esse valor nunca vai ser alcançado de novo, né? Não. Mas ele é a sua utopia. Chama assim. Tá, entendo. Mundo moranguinho, como a gente falaria.
Tipo aqueles 12 livros que você falou que vai ler na quarentena, mas você sabe que não Eu vai tô alcançar. lendo, tá? No ano, não na quarentena, mas tô cumprindo a minha meta. 12 cursos, então, né? Aquele Me curso, respeita. exatamente. É bem nesse sentido. Mas eu entendi, prof. Por que não vai alcançar mais? Essa fala da Nathalie é importante, porque tem uma comatação que a gente chama de irreversível. Tem uma incrustação que ela vai grudando ali e não sai nem com reza brava, só trocando o módulo. Mas isso é ao longo de 5, 10 anos de operação, tá? Então ganhou mais Nem um com reza pouquinho. brava foi boa. Foi boa, né? Depois tu passa aqui, ó, o hipoclorito de sódio. Aumentou mais um pouquinho. O que a gente removeu aqui, ó? Nesse item aqui, matéria orgânica. Aqui, também matéria orgânica. E aqui, matéria inorgânica, com ácido cítrico. Tá? Então, ganhou mais um pouquinho. Até que você limpa, continua limpando aí, não melhora mais nada. Então, esse é o valor final. Ó. Chegou aqui, ó, filtração com água é o nosso limite. Então, a membrana está limpa, ela pode retornar lá para o teu sistema e operar por mais aí, depende do que você está filtrando, tá? Mas operar mais por 50, 60, 80 dias de operação, até que chegue numa permeabilidade que seja insustentável do ponto de vista energético. Muito bem, que horas são? Aí, só antes de entrar no nosso exercício, né, dar um toque aqui em relação ao custo. Tu vai me dizer, professor, mas as membranas são caras, a gente viu ali que a ET Boa Vista de Campinas vai custar 51 milhões de reais. Assim, são obras grandes, são obras que demandam bastante recurso e, para abertura de membrana, você ainda tem o gasto adicional com as membranas. De fato, isso ocorre. Agora, depende do teu objetivo, né? Você vai botar isso para ter um benefício, como eles têm lá, que é a prática de reuso. Dependendo da região, você tem lá o projeto Aquapolo, em São Paulo, que não tem de onde pegar água. Aí a galera alimenta lá o processo petroquímico deles com água gerada na estação de tratamento de água, de esgoto, desculpa, com reator de membrana, sistema de osmose. Então, tem custos que às vezes se justificam. Não pensem que o reator de membrana vai ser usado para tratar um efluente de uma cervejaria pequena, tipo de Birama. Ali não compensa o custo-benefício, né? A água é barata, a prática de reuso talvez não seja tão importante. Então, tudo depende do cenário, tá? E esse gráfico aqui mostra bem. Esse gráfico foi tirado de um artigo desse Young aqui, 2013, onde você tem diferentes cenários. Deixa eu grifar com vocês aqui. Ó. Cenário 1, que seriam... Como que eu posso riscar aqui? Aqui, nesse cenário 1, o que tem? Você quer objetivar sem limite. Qual que vai ser mais caro? O reator de membrana, obviamente. Os ativados, o CAS aqui é Activity Slud Process. O CAS, como que chama? Conventional Activity Slud. Slud ativados convencional. Então, ele vai ser mais barato em relação ao reator de membrana. Nesse eixo aqui, ó, você tem o custo. Tá? Custo de capital em milhões de dólares para você tratar via luz ativados, via reator de membrana, quando você não tem limite de nitrogênio nem de fósforo. O problema também é que o preço, o custo de você implantar uma membrana vai depender muito do cenário econômico, né? Porque como é importado, tipo, o dólar aumenta, o euro aumenta, teu custo vai lá para cima, né? Concordo. Depende do momento também. Tem razão. Depende de quando esse estudo é feito, portanto, né, Nathalie? Isso, prof. Uhum. Olha, vamos para o cenário 2. O cenário 2 não tem limite de remoção de fósforo. Ou seja, pode lançar tanto que quiser de fósforo no efluente. Quem é mais caro? Ainda é mais caro o reator de membrana. Tá? Cenário 3. O que ele quer dizer com baseline NR? Eu não lembro agora o que é essa sigla aqui. Só se for NS Nitrogen Removal, ou remoção
seria para remoção provavelmente de nitrato, talvez. Aí qual que fica mais caro? Agora já é os ativados. Até que a gente chega aqui, ó, no cenário 7, seria um cenário onde você tem limite para lançamento de fósforo. Lançamento de fósforo abaixo de 1 miligrama por litro. Qual que vai ficar mais caro? Los ativados. Tá? Então, sim, o reator de membrana ali é mais caro para aqueles cenários onde a sua restrição de lançamento é menor. Para aqueles cenários onde a restrição é maior, ele é mais competitivo, ele é mais vantajoso financeiramente. Então, veja que é tudo uma questão de analisar. E o momento também é importante. Esse artigo aqui, vocês já trabalharam com ele lá em CETAR, né? Ele traz ali uma abordagem, uma estimativa para um reator de membrana a ser instalado por uma população de 50 mil habitantes, tá? E aí ele traz alguns aspectos ali quanto ao consumo energético, quanto à troca periódica de membrana, quanto ao pagamento de funcionários. Ele faz assim um apanhado bem geralzão de possíveis estimativas de gasto de energia em BRM. E esse aqui vai ser o exercício que vocês vão resolver agora na parte final da aula, e eu vou deixar de maneira assíncrona esse restante, onde vocês têm que determinar resolver o seguinte questionamento. Tá? Então vamos lá. Uma indústria cervejeira decide optar pela tecnologia de BRM para tratar o efluente gerado em seu processo produtivo. Análises laboratoriais revelaram que a DQO do efluente a ser tratado é de 1.500 mg por litro. Então, a gente já vai ver uma tabelinha ali na frente dessa cervejaria. A capacidade de produção de cerveja da indústria é de 432 metros cúbicos por dia. Sabe-se que para cada metro cúbico de cerveja produzida são gerados 4 metros cúbicos de efluentes. Então, vejam só, essa vazão ali de cerveja, de 432 metros cúbicos, vai ser 4 vezes maior o tanto de efluente que vai ser gerado. O reator irá trabalhar com capacidade de lodo de 20 dias, com idade do lodo, né? De 20 dias. E fluxo de filtração de 20 litros por metro quadrado por hora, dentro da nossa faixa lá de 10 a 25 que tinha colocado antes, né? Estima-se que o BRM produza um permeado com um DBO de... Aqui é DBO, então, pessoal, só corrigir aqui. DBO de 2 mg por litro, ou seja, uma qualidade bastante alta, né? Considerar o valor de fator de biodegradabilidade do lodo de 0,57, coeficiente de decaimento de 0,09 e sólidos suspensos voláteis nesse bioreator de 6 gramas por litro. Diante disso, responda. Letra A, apresente o volume do BRM e suas dimensões, bem como a COV e o respectivo A sobre M. Deem um print nessa tela aqui, para vocês salvarem, para fazer agora no final da aula. Assim que vocês fizerem, me avisem que daí eu sigo aqui a explicação. Pronto. Pronto. Tá, aí depois vocês vão apresentar a área de membrana necessária, bem como o quanto de módulo que vocês vão precisar. Vão considerar que a velocidade de comutação é de 0,3 kPa por dia. Aí vocês vão estimar qual vai ser o tempo de operação para atingir o limite de 0,7 bar. A letra D é calcular a permeabilidade da membrana no primeiro dia de operacional, considerando para tal o valor da PTM igual a 0,01. E a letra E é para estimar... estime a massa de sólidos voláteis a ser gerado no reator diariamente, ou seja, o PX, produção de lodo excedente. Essa tabelinha aqui traz para a gente, pessoal, a caracterização de efluentes de cervejaria de uma maneira geral. Foi daqui que eu tirei os dados, tá? Ó, a vazão de efluente é dada por metro cúbico de cerveja produzida. Tá? Eu usei essa faixa aqui, ó, dados do Banco Mundial, de 3 a 5, botei ele para vocês 4. Tá? E a DBO, eu botei 1.500, porque aqui, ó,
dados do Brasil, da fonte 6 aqui, vai de 1.000 a 1.800 a DBO. Aí eu botei 1.500. Tá? Acho que foi só isso que eu adotei aqui dessa tabela. Então, o que vocês devem fazer é, primeiro, calcular o volume do tanque de aeração, como se fosse um LOS ativados, aí não muda, só leva em consideração lá os parâmetros do enunciado, e depois se preocupar com esse puxadinho aqui que vai ser o tanque de membranas. As equações que vocês vão usar são essas aqui, além da, para a última ali, a letra E, está faltando a equação do PX aqui, tá? Mas vocês têm ali no livro do Von Spern, ou nos slides aí que a gente já usou. Tá? Por favor, dê um print aqui. E aí a próxima, a gente vai, possíveis aqui, né? Como que a gente vai botar esses módulos de membrana? Isso aqui é uma sugestão, tá? A Sabesp usou dessa maneira aqui para tratar, só que aqui é para água, tá? Uma ETA, eles queriam expandir a ETA, botar as membranas aqui, vocês podem supor algo parecido com isso. Eu quero que vocês apresentem as dimensões do tanque de membrana, também, usando esse módulo aqui, o ZW500D. Que módulo que é esse, professor? Tem aqui, ó, ZW500D. São essas características de módulo que vocês vão usar. Qual que é a área de membrana que tem nesse módulo aqui? 21.800 pé quadrado. 21.800 pé quadrado, sendo que cada pé quadrado é 0,0929 metro quadrado. Então, o que vocês precisam é descobrir a área necessária para essa ET e depois associar com a área desse módulo aqui, ver quantos módulos desses serão necessários. Tá? Então, quero a dimensão desse tanque, vai ser um quadradinho assim, ou será que vão precisar, será que só isso aqui já serve? Ou vão ter que precisar de tudo isso aqui? Eu quero a dimensão desse tanque. Não é a dimensão do módulo, tá? A dimensão do tanque onde vão estar os módulos. Seria mais ou menos isso aqui, né? Qual a dimensão dessa estrutura aqui, ó? E lá dentro vai ter o módulo ou os módulos. Eu não sei quantos vão ser precisos.